Olá a todos. Bom, agora a gente inicia a nossa segunda semana de treinamento. A gente ainda está no início, desse processo. As pessoas ainda estão entendendo como é que vai ser. A gente teve uma questão que foi o seguinte: o treinamento seria feito em sequência para vocês, né? Então a gente começaria com os ativadores, depois moderadores, depois furadores de bolha. Acontece que o nosso parceiro que estava preparando esses outros grupos está com várias dificuldades técnicas. Já tinha a gente já estava com vários grupos petistas prontos, eram grupos petistas que eles não são exatamente o nosso foco final, mas era um grupo para a gente ir treinando. Então vocês seriam introduzidos nesses grupos, eu ia orientando vocês como fazer a ativação e a moderação. A gente vai ter que acelerar isso porque como a gente está tendo essas dificuldades, eu fico com receio da gente empacar em burocracia. Então a gente vai pular para uma terceira etapa de treinamento que na verdade ela já inclui essas anteriores. Só vai se tornar um pouquinho mais desafiador, assim, mais complexo, mas como esse é um grupo bastante avançado e que onde as pessoas eu tenho tranquilidade em achar que todo mundo aqui é bastante já escolado assim nessa coisa da militância, então eu acho que a gente não vai ter dificuldade, tá? Então o que vai acontecer? A gente, ao invés de trabalhar em grupos pré-existentes, a gente vai já iniciar um trabalho em grupos novos. E esses grupos novos, diferentes dos pré-existentes que a gente ia trabalhar, que eram só grupos petistas, vão ser grupos de furadores de bolha, que a gente está chamando, tá? Ou é o final da rede, a ponta da rede. Então, a rede, como a gente está imaginando, ela se desenha em camadas. Então, esse grupo que a gente está é uma camada central, depois você vai ter uma segunda camada de ativadores e uma terceira camada de grupos furadores de bolha, ou que a maioria das pessoas não são da bolha petista, tá? Então a gente já vai para essa etapa. Então, como eu já expliquei no vídeo anterior, quem não assistiu é importante que assista, a gente tem 4 tipos de agentes de rede. Então a gente tem os ativadores, que são pessoas que se comportam de maneira ideal dentro dos grupos, mas não são empoderadas, não são moderadores, não podem tirar, excluir pessoas, não tem voz de comando dentro do grupo. A gente tem a segunda nível de agente da rede, que é o moderador, que é aquela pessoa que pode incluir, excluir pessoas, que ele pode puxar dinâmicas dentro do grupo e que uma das funções dele é expandir grupo. Ele tem essa visão e essa meta. E a gente tem a terceira função, um terceiro nível do agente da rede, que é o furador de bolha. Então, o que a gente vai fazer agora nessa semana? A gente vai ser furador de bolha, moderador e ativador ao mesmo tempo, tá? Na verdade, não é... As 3 coisas, na verdade, são a mesma, só que a gente didaticamente tinha separado para que a pessoa fosse entendendo acumulativamente, mas desse jeito também dá, tá bom? Bom, e daí vai ter um quarto nível, que aí sim a gente vai aguardar um pouquinho para fazer, que é o ativista digital, que ele tem uma função de pegar essas pessoas lá da ponta da rede, né, as pessoas não petistas, e levar para redes petistas, daí não redes de WhatsApp, redes de Facebook, YouTube, outras redes digitais, não só petistas, né, mas também assim redes de esquerda, e ele também tem a função de tentar levar essas pessoas para a mobilização local, presencial, né, fora das redes virtuais.
Bom, então a gente vai ter 5 missões essa semana, tá? A primeira missão é criar o grupo temático. No vídeo anterior eu tinha sugerido para vocês já irem pensando nisso, criando. A maioria de vocês eu imagino que já criou. Então o grupo temático, ele é um grupo não petista. Importante isso, porque a gente não está querendo fazer um grupo com gente que já está em milhões de grupos. Ao contrário, a gente quer achar as pessoas que não estão em grupos de política. Porém, as pessoas não vão se interessar por política pura e simplesmente como nós. Elas estão interessadas em questões do cotidiano, do dia a dia. Então é importante que esse grupo temático você encontre um tema que seja sedutor, tá? Então ele é um grupo temático, não petista, camuflado. Por que camuflado? Porque ele é comandado por petistas, mas não é explicitamente petista, e ele é local. É interessante que seja assim na localidade geográfica, né? Que ele consiga concentrar pessoas da mesma região, porque isso vai ajudar a gente num momento de transbordamento para movimento de rua, ações presenciais. As pessoas têm mais facilidade de se encontrar. Eventualmente a gente não vai conseguir fazer isso, porque você imagina, eu estou em São Paulo, se eu fizer um grupo com uma pessoa aqui de São Paulo e outra de São Bernardo, que não é tão longe, eu já gero uma dificuldade disso transbordar para a vida presencial, física. Mas é só um norte, tá? Não é proibido. Só fiquem com isso na cabeça. Bom, então nesse grupo vocês vão incluir, em primeiro lugar, os alunos, tá? Que vocês conversaram. Eles vão ser os seus ativadores. Vocês vão incluir a mim e vocês vão estar lá dentro. Como administrador, nesse momento, só vocês vão ser administradores. E vocês também podem convidar algumas pessoas, 2, 3, 4, 5, até 10 pessoas, que vocês acham que possam contribuir com esse tema. Então, digamos, eu escolhi um tema que é negros e negras, ou racial, a questão racial, enfim. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar alguns amigos que eu acho que podem contribuir para que o grupo tenha conteúdo, notícias, uma discussão de alto nível, tá? Mas essas pessoas todas, elas têm que entender que o papel delas é de liderança, não é de participar de mais um grupo. Elas estão ali para qualificar o grupo, tá? Finalizada essa etapa, que você construiu esse grupo, achou essas pessoas, aí sim você vai partir para uma etapa de expansão, tá? Então, a etapa de expansão consiste em você pedir para todas essas pessoas que você convidou em primeiro lugar, convidarem estranhos, convidarem conhecidos delas, estranhos a você, e também você pode gerar links e divulgando esses links em outros grupos da sua rede, ou que essas pessoas também possam divulgar esses links em outros grupos. Só atenção que quando você espalha link, você não tem controle de quem está entrando no seu grupo. O que não tem problema, é isso que a gente quer que aconteça. Você só tem que ter essa noção de que pode entrar pessoas mal intencionadas. Eu acho que a gente tem que lidar com isso, é uma coisa bastante tranquila. Eu cheguei a lidar com 50 mil pessoas em grupos de WhatsApp. Você vai fazendo um trabalho de mediação, mas assim, não dá para esperar um purismo porque senão a gente não vai conseguir avançar, tá? Então, não tenha medo dessa estratégia um pouco caótica de expansão, tá? O lado de lá não tem nenhum medo, eles vão indo. Então, a gente tem que ter um pouco menos de pudor também nesse sentido, porque uma vez que a rede incha e que tem mais gente, daí sim a gente vai fazendo um trabalho de qualificação e eventualmente uma ou outra pessoa pode ser excluída pelo administrador do grupo, tá? Mas se a gente já começar com esse receio,
o risco é da gente não conseguir expandir. Então fica com essa estratégia de expansão caótica. É isso. Não importa, o grupo vai ficar com uma péssima qualidade. Não tem problema no começo. Não tem problema se o grupo entrar 100 pessoas, 30 saírem e ficar com 70, tá? Você já está numa estratégia vencedora, assim, no sentido de que já é muito bem sucedido isso. Bom, fora isso, então a gente passou pela primeira missão, que é o grupo temático, criar o grupo, botar as pessoas, explicar para as pessoas que estão mais na liderança, os seus ativadores, para que eles criem essa dinâmica positiva dentro do grupo. Então você tem o material lá da primeira apostila explicando isso e começar a expandir de fato o grupo, tá? Tente nessa primeira semana, sei lá, chegar em 20, 30 pessoas, tá? Isso já é ótimo. Uma vez que essas pessoas entrem, você pede para que elas se apresentem, recebe elas, explica qual que é o tema do grupo. Aí essas pessoas estranhas e novas, você já não explica que a gente está fazendo esse trabalho, tá? Aí é só um grupo de discussão sobre um tema que você escolheu. X. Bom, daí a gente vai ter um exercício que é o seguinte: você vai começar a explicar, como esse grupo é você que criou, você vai explicar, você vai atuar dentro desse grupo, mas gradativamente você vai tentando fazer com que os ativadores atuem para você. Como você vai fazer isso? Então, isso está tudo, gente, isso que eu estou falando está tudo explicadinho na apostila, tá? Vocês podem já retornar várias vezes lá, vai ter inclusive exemplos de como fazer isso. Bom, você vai orientar, você quer que, por exemplo, o grupo, que as pessoas se apresentem. Ao invés de você ir lá no grupo e pedir, pessoas, se apresentem, você pode provocar um dos seus ativadores para se apresentar e perguntar: gente, eu sou fulano de tal, faço isso. Quem mais aqui desse grupo? Da onde que vocês são? O que vocês fazem? Vai pedindo para que o ativador trabalhe no grupo. Por que é importante isso? Porque nas fases seguintes, talvez você tenha 2, 3, 4, 5 grupos. Então não é para você ficar agindo dentro do grupo, tá? Você vai tentando agir de fora. Nesse início, lembra, a gente ia fazer primeiro vocês serem ativadores, depois moderadores, depois furadores de bolha. Eu já estou avançando vocês e pedindo para que vocês atuem nos mediadores, nos ativadores. Mas é concomitante. Pode, claro, nesse começo, entender e trabalhando você nessa função e depois você vai explicando para os seus parceiros como agir, tá? Bom, e a última missão dessa semana, dessa etapa que a gente está entrando já começa a monitorar pessoas no grupo que agem de maneira positiva e ideal, que elas possam no futuro se tornar ativadores, que isso vai ser fundamental para que a rede cresça, para que você consiga administrar vários grupos, porque hoje a gente pegou 2 alunos da FPA que a gente já tem acesso, mas no futuro a ideia é que uma pessoa que crie um grupo, ela do próprio grupo já tire ativador, já tire moderador e já tire inclusive furador de bolha. Então a gente vai qualificando essas pessoas para elas mesmas expandirem a rede e nos manter como influenciadores, tá? E daí quando a gente chegar nessa etapa, a gente começa a virar ativista digital, que é para uma próxima etapa eu vou começar a explicar o que é isso. Então, o que você vai fazer? O seu grupo está com 30 pessoas. Observa, tem alguém que você pede assim, se você pede no grupo, gente, se apresente, aquela pessoa se apresenta. Gente, o que vocês fazem? A pessoa fala, a pessoa traz notícias sobre o grupo, a pessoa ajuda a ativar o grupo, ela já é um ativador por natureza. Se você perceber isso, já mapeia ela, fica com ela inscrita e se quiser pode abordar e pedir, gostei do jeito que você faz, ajuda a gente nisso e pode trazer mais pessoas, vai qualificando ela
para ela já se tornar um ativador, tá? Então essas são as 5 missões que a gente tem: criar o grupo, explicar a dinâmica para os seus ativadores, expandir o grupo mesmo, né? Um foco específico nisso, orientar os ativadores e captar novos ativadores. Muitos de vocês vão me falar assim, não tenho conteúdo para postar no grupo. Essa questão do conteúdo, isso quando eu fiz parte de vários grupos, existiam grupos específicos de conteúdo para você circular na rede, né? Então, conteúdo assim, memes, notícias, vídeos, isso tudo num cenário ideal acontece. Quando a coisa crescer mais, a gente pode ter isso. Como eu disse para vocês, eu estou com algumas dificuldades com os parceiros que teriam esse papel. Então, o que eu quero que a gente se foque do limão, fazer uma limonada. O que significa isso? Que a gente, ao invés de se concentrar em conteúdo, a gente se concentre em dinâmica. Basicamente, o Facebook, o Instagram, todas as redes sociais fazem isso. Elas não se preocupam em criar conteúdo, elas se preocupam em criar uma plataforma ideal para que as pessoas se coloquem. Então nós vamos ter o mesmo papel. A gente não vai se preocupar tanto em criar o conteúdo lá dentro do grupo, mandar coisa todo dia, tudo mais. A gente vai se preocupar em provocar interações em que as pessoas vão buscando isso. E eventualmente, claro, teve uma fala aqui da Glaze na Câmara que é interessante a gente postar, vamos postar. Tem uma questão aqui do Lula livre que eu acho legal colocar. Aí pontualmente, mas não vai ser missão nossa garantir o conteúdo todo do grupo, tá? Isso é papel dos ativadores e do próprio participante. Tá? E muitas vezes o conteúdo ele não é um conteúdo formal. Se as pessoas se colocam e se apresentam, pronto, isso é um conteúdo. Se as pessoas postam notícias que elas acham interessante, isso gera um debate no grupo, isso já é o conteúdo, tá? Então, só para a gente se manter um pouco aberto sobre isso, para a gente não criar amarras no nosso próprio crescimento aí dos grupos, tá bom? Bom, desculpa o vídeo tão longo, acho que teve mais explicações dessa vez. Vou postar no grupo e daí a gente conversa lá no nosso grupo, tá bom? Estou à disposição, podem me chamar pessoalmente e acho que depois da gente completar essa etapa a gente poderia tentar fazer um encontro ao vivo. O que vocês acham? Tá bom? Abraço, até mais.